Graça e paz, minhas queridas filhas do Deus Altíssimo. É a primeira vez que estou aqui com vocês. Sou a missionária Lília Faleiro, casada, tenho 2 filhas. Sou da Igreja Diante do Trono, aqui em Angola. Desta vez estamos aqui há quase 2 anos. É a segunda vez que eu moro aqui. Sou voluntária também da ONG Atos, que existe aqui há 10 anos. Essa ONG trabalha com comunidades carentes e eu particularmente trabalho com as mulheres buscando edificá-las em Cristo Jesus e também na geração de renda familiar com artesanato, costura, esses trabalhos assim. Trabalhamos numa comunidade que chama Kamizungu. É uma comunidade muito carente, elas vivem em situações muito precárias, em casas de chapas e com condições muito mesmo precárias. Então, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha no trabalho da ONG, vocês podem olhar lá no Insta, no Facebook, ONG Atos Angola. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um versículo, ou parte de um versículo, que todos nós conhecemos, mas às vezes fica um pouco esquecido no nosso dia a dia. Mas deveríamos tê-lo sempre nos nossos corações todos os dias. Está lá em Hebreus 11:6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa semana, essas palavras entraram muito forte no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi um tempo de reflexão, uma sacudida do Senhor para mim. Esses dias estava conversando com a minha irmã, que vive aí no Brasil. Ela tem passado por uma tempestade bem grande, o marido dela foi atropelado, bateu com a cabeça, teve que fazer uma cirurgia. Depois, quando estava recuperando da cirurgia, teve um AVC. E nesses tempos tão difíceis, corre no hospital, volta para casa, volta para o hospital, com todas essas complicações que já sabemos causadas aí pela pandemia. Mas uma coisa linda é como Deus transforma todas as coisas e como Ele nos fortalece, encoraja, coloca fé nos nossos corações, como faz diferença quando enxergamos as circunstâncias com os olhos da fé. Ela estava compartilhando tudo isso comigo, como Deus tem provido os recursos financeiros nesse tempo tão difícil, como tem levantado pessoas para ajudar em diferentes situações, como meu cunhado tem recuperado, como ele tem lutado pela vida. E ela tinha tanta gratidão no coração, estava tão animada e cheia de expectativa, porque ela estava experimentando os milagres do Senhor na sua vida, na vida do seu esposo, na vida da sua família. No meio da conversa toda, lá ela contando as coisas todas, E ela virou para mim e falou assim: você sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Como disse, essas palavras soltaram no meu coração. Tudo que nós mais queremos na vida, como filhas de Deus, é agradá-lo. É que as nossas vidas sejam como um bom perfume nas suas narinas. Queremos fazê-lo feliz. Queremos, no final de tudo, poder ouvir: serva boa e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Não é verdade? Tudo aqui é passageiro, mas a vida com Deus ela é eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre lembro de Enoque. A Bíblia diz muito pouco sobre a vida de Enoque, mas o que diz é suficiente para sabermos o quanto ele era piedoso e tremendo para o Senhor. Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Enoque alcançou o testemunho que agradara a Deus. Que coisa mais tremenda, uma vida que agradou a Deus. Em Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque verdadeiramente agradou o Senhor. Agradamos a Deus tendo fé nele,
confiando em sua palavra, confiando em seu amor por nós. A fé é um dom de Deus. Todo mundo às vezes diz, eu tenho fé, mas as nossas obras, ou como nós nos comportamos, ou reagimos diante dos problemas, ou das tempestades, das provações, como vivemos, revela a nossa fé em Deus. O contrário da fé é a incredulidade. Spurgeon foi um grande pregador e ele descreve a incredulidade como uma desconfiança nas promessas e fidelidade de Deus. Você já pensou que triste e desagradável você ter um relacionamento com uma pessoa que está sempre duvidando, desconfiando do seu amor, da sua fidelidade, do seu caráter? Não é terrível? Mas muitas vezes fazemos assim com o Senhor. E essa semana eu fiquei pensando muito nisso. Deus, como eu tenho te agradado? Deus, eu tenho te agradado nessas situações. Eu tenho tido a fé que o Senhor espera em mim, porque Deus também tem fé em nós. Como agradar a Deus? Tendo fé. É pela fé que cremos que Ele existe. É pela fé que podemos andar com Ele. É pela fé que oramos e cremos que Ele irá nos responder. É pela fé. Eu oro por uma situação familiar há 10 anos. Só Deus pode intervir e trazer mudança a essa situação. E às vezes, como sempre, né, Satanás vem trazendo palavras, pensamentos de incredulidade, de dúvida sobre essa situação. E sempre coloca, né? Deus disse mesmo, você vai ter a vitória nessa situação. Já são 10 anos que se ora pela mesma coisa. E tererê, essas coisas. O tentador sempre vem. Mas nessa hora, a palavra de Deus, implantada em nossos corações, fala mais alto. Nessa situação, eu sempre lembro do pastor Márcio Valadão dizendo, é como termina que conta. Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor o fim das coisas do que o início delas. Aí, aquela fé de Deus em nós, eu me levanto vez após vez dizendo, a minha história ainda não acabou. Tem esperança, Deus é fiel, eu confio na sua graça, na sua bondade, que se faz nova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Seu amor que já foi derramado por mim é maravilhoso, ele já fez, está consumado, está feito. Eu só preciso de continuar tendo fé. Você só precisa continuar tendo fé. Combatemos a incredulidade com a fé, nos aproximando de Deus, o buscando, todo aquele que o busca o encontra, experimentando seus milagres, sua bondade, se apegando, se agarrando a Ele. Ele não nos deixa um dia sequer. Mateus 28:20 diz que Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos atravessar qualquer coisa, desfrutando a sua glória, a glória da sua presença, da sua graça, tendo os nossos corações cheios de fé, de confiança, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus, jamais, porque Ele vive e reina e te ama. Nossa fé é edificada dia a dia, nos aproximando dEle, orando, buscando, lendo a sua palavra, tendo um tempo com Ele, obedecendo nas coisas até mesmo que parecem pequenas. Inclua a Deus em todos os momentos da sua vida. Faça Ele digno de ser reconhecido em cada momento da sua vida, porque nada podemos fazer sem Ele, mas nós podemos fazer todas as coisas através dEle. Então, o meu desejo essa semana é que o Senhor venha avivar a sua fé, como avivou a minha fé quando eu ouvi a minha irmã falando, sem fé é impossível agradar a Deus, como que a palavra de Deus foi vivificada em meu coração, e que essa semana a sua fé seja vivificada, e que você possa dizer como um hino antigo, que diz assim, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça, maravilhosa graça de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você essa semana possa experimentar todos os milagres que Deus tem para você, uma vida cheia de paz e alegria e mesmo ao meio de tantas dificuldades, tribulações, provações, tentações, não importa.
O que importa é que Jesus está com você e Ele jamais te deixará. Que você possa atravessar essa semana todas as coisas que Deus tem para você, cheio de alegria e tendo uma vida abundante nele. Um grande abraço e até mais